Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal Tua Graça Me Basta. Mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo no canal para falarmos sobre a graça de Deus, sobre a graça que nos basta. Porque eu sou um que fui liberto do sistema religioso. Eu sou uma prova viva, um testemunho vivo das bênçãos multiformes da graça do Senhor Deus, da graça trazida por Jesus e ministrada então a nós por intermédio do apóstolo Paulo. Eu gostaria de trazer para os irmãos aqui, nesta oportunidade, alguns versículos do Evangelho segundo escreveu Mateus. Que na verdade, irmãos, o Mateus ele não escreve o Evangelho, né? O Mateus ele é um escritor histórico, né? Ele está escrevendo a biografia e a história de Jesus e dos fatos acontecidos de Jesus. Então ele é uma pessoa que narra a história. E no capítulo 10 nós encontramos algo interessante aqui nesses primeiros versículos que eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito, para que os irmãos compreendam o que a graça tem trazido para nós, como esse entendimento libertador, para que nós não sejamos mais pessoas que estejam presas na religiosidade, na religião, que são manipulados muitas vezes por pastores, pessoas que fazem coisas que segundo se revela, né, os líderes religiosos delas propõem para elas. Eu sou uma pessoa que vim do sistema e eu tenho propriedade para falar do que eu vivi lá. Mas o que eu quero trazer para os irmãos não é nada a respeito do que eu vivi, mas sim aquilo que é essa graça revelada. Se os irmãos estiverem de acordo posteriormente, dê um like aí para o canal, compartilhe aí com seus amigos, nos seus grupos e vamos fazer com que a mensagem, se for do agrado dos irmãos, se os irmãos acharem que tem coerência, possa chegar então ao maior número de pessoas possíveis para que elas também possam encontrar a liberdade ou a libertação na graça de Deus. Capítulo 10 de Mateus, versículo 1, diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Então aqui está o nome, né, dos 12 discípulos de Jesus, os discípulos que ele comissionou então aqui nesse capítulo 10. E então nós vamos continuar a leitura. Jesus enviou os 12, tá? Os 12 discípulos, com as seguintes instruções, entre aspas. Vamos ver as instruções que Jesus deu a eles. Ele disse: não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Gentios e samaritanos. A ordem para os 12 discípulos pregarem, para eles irem a eles com as instruções, não era para que eles fossem pregar ou trazer, né, a instrução de Jesus, nem para os gentios e nem para os samaritanos. Quem são os gentios? Os gentios eram considerados todos
os povos que não faziam parte da família de Abraão. Aqueles que não traziam em si o sangue hebreu era considerado gentil. Então, a religião judaica considerava gentios todos os povos que não faziam parte da família de Abraão, ou da família de Isaque, ou da família de Jacó. Esses eram considerados biblicamente gentios. E os samaritanos, também os samaritanos, não era para que os discípulos de Jesus pregassem os samaritanos. Versículo de número 6 fala assim: então não vão nem para os gentios e nem para os samaritanos, no versículo 5. No versículo 6 ele diz: vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então nós percebemos aqui, irmãos, que o evangelho que aqueles 12 apóstolos trazem, tá? O evangelho que eles pregam, a palavra que eles dão, o que está escrito por eles, tá? O evangelho trazido por eles, as instruções trazidas pelos 12, não foram os 12 que deixaram cartas escritas, tá? Nós vamos encontrar aqui na Bíblia as cartas de João, nós vamos encontrar cartas do Pedro, nós vamos encontrar cartas do Tiago e vamos encontrar uma carta de Judas. Não foram os 12 que deixaram cartas escritas. Essas cartas, então, escritas por eles, pelo Pedro, pelo João, pelo Tiago e pelo Judas, ela traz, então, um ensinamento. Mas é um ensinamento que não serve para os gentios e não serve para os samaritanos. Essas palavras, elas foram direcionadas, tá? O ensinamento deles é direcionado exclusivamente às ovelhas perdidas de quem? Do povo de Israel. Então, se você quiser um entendimento bíblico, quiser aprender a ler a Bíblia, quiser aprender realmente o significado histórico da Bíblia, o contexto da Bíblia, para quem as cartas foram direcionadas e quem os remetentes se preocuparam em trazer a mensagem, você tem que entender que os apóstolos que foram comissionados aqui no capítulo 10, os discípulos que foram comissionados aqui no capítulo 10, eles foram chamados então para pregar as ovelhas perdidas do povo de Israel. E agora, como é que fica a situação, então, dos gentios? Como é que fica a situação dos samaritanos? Quem deve pregar para eles? Onde eles vão encontrar base bíblica para poder apoiar a sua fé? Onde eles vão encontrar alguém que possa instruí-los, trazer a eles a luz da revelação da palavra? Então, essa mensagem que nós estamos trazendo aqui é para dizer aos irmãos que o que você encontrar na Bíblia escrita pelos apóstolos, por esses homens que eram os discípulos, elas foram direcionadas ao povo de Israel, e não a gentios e não a samaritanos. O apóstolo dos gentios é conhecido da igreja, tá? É de conhecimento da igreja, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, então, ele é um mensageiro para os gentios. Nós vamos ver isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: enquanto isso, Paulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou
ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E é aqui que nós damos uma parada para explicar para os irmãos aquilo que eu havia dito, que nós lemos em Mateus capítulo 10, que os discípulos de Jesus foram pregadores para o povo de Israel. Eles foram chamados para pregar para o povo de Israel. E aqui no versículo 15 nós lemos então que o Saulo, ele era o instrumento escolhido por Deus para levar a mensagem aos gentios. Ele não era um dos instrumentos, ele era no singular, o único instrumento. Então, na Escritura, quando nós lemos as cartas de Paulo, essas cartas foram direcionadas a nós, gentios. Tá? Essas cartas, sim, servem para trazer a nós as instruções básicas, as instruções bíblicas, né, a respeito, então, da graça revelada aos gentios. E é nisso, então, que nós nos apegamos. É a partir daqui, então, que nós vamos direcionar os estudos aos irmãos, aos gentios, né, baseado, então, nas cartas do apóstolo Paulo. Então, desde já eu agradeço aqui a presença dos irmãos, a paciência dos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando você e sua família. Fiquem todos com Deus e até a próxima.